Jesus está voltando, né? E está chegando mesmo. Hoje de manhã eu estava compartilhando isso. Algo que me chamou muita atenção. Essa semana, lendo lá com a Mari, orando, o Senhor me lembrou. Na realidade foi no final do retiro. Essa parábola do servo vigilante. O servo vigilante, ele está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, dos versículos 35 em diante. E esse contexto aqui, que Jesus fala, essa parábola, você sabe o que é parábola, né? Parábola é uma comparação, né? Uma metáfora. Em vez de falar diretamente para aqueles que deveriam entender, Jesus usava essa comparação para que as cabecinhas caíssem em si e pensassem, e entendessem, e começassem a prestar atenção também. E essa metáfora, essa comparação, essa parábola, fazia com que os discípulos e também os fariseus focassem a sua atenção nesse exemplo. E aqui, dentro desse contexto, começa num bate-papo com Jesus, com os fariseus e seus discípulos. Aliás, estava com os discípulos e os fariseus juntos, que começa lá em Lucas capítulo 11, quando Jesus estava orando, 11:1. E quando terminou a oração, um dos seus discípulos lhe pediu: Jesus, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. E Jesus ensinou, né? Pai, santificado seja o teu reino, teu nome, venha o teu reino, como Marcos orou aqui nessa noite. O pão nosso de cada dia nos dá diariamente, perdoa nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. E aí ele conta a parábola do amigo que incomoda, e com essa intenção, essa comparação, essa metáfora, que ele quer que nós realmente incomodemos eles. Muito. Orando, pedindo, clamando. E aí ele, no 9, ele diz assim, né? Por isso peçam, que vai ser dado, busquem, vocês vão achar, batam na porta, porque essa porta vai ser aberta. Mas não é qualquer coisa que a gente vai pedir, né? Ele fala no versículo 13 que, ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas a seus filhos, e ele diz assim, nós todos somos maus, quanto mais o Pai Celeste dará o quê? O Espírito Santo a todos que pedirem. Então ele já nos dá uma dica do que tem que pedir. Quando ele disse isso, e aqui, imagine o cenário, Jesus estava em carne e osso. Se vocês forem ver antes aqui, nesses 10 capítulos anteriores, Jesus aqui, ele faz muitas coisas. Ele cura um jovem, ele prega para o samaritano, ele dá instrução para os 12, ele multiplica pão, ele cura uma menina, uma mulher e uma menina, no versículo capítulo 8. Ele cura endemoniado gadareno lá, o Gerazeno, que ninguém conseguia ficar nem perto. Ele faz muitas coisas. E ele diz que está chegando o reino de Deus. E ele fala para os religiosos da época, em carne e osso: olha, esperem, eu sou o Filho de Deus, aqui o Messias, o Salvador. Creiam em mim, porque eu falo, não falo por mim mesmo, eu falo porque meu Pai mandou falar. Mas o que acontecia naquela época? Não só os discípulos, mas os fariseus, os religiosos, eles olhavam Jesus em carne e osso e não acreditavam que ele era o Senhor. E eles sabiam, naquela época, que havia 5 sinais específicos de que o Messias tinha vindo. E Jesus cumpriu os 5 sinais, curou leproso, ressuscitou morto, fez paralítico andar. Os 5 foram manifestados. Mas eles não conseguiam acreditar. E Jesus, ensinando eles a orar, depois de ter feito tudo isso, o que os religiosos da época chamam Jesus? Olha lá nesse capítulo 11, versículo 14, quando ele diz assim: peçam e o Pai vai dar o Espírito Santo para vocês. Certo dia Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mundo passou a falar. Olha só. E as multidões admiraram-se. Mas alguns deles, quem deles? Os religiosos, os fariseus da época, diziam assim: ele expulsa os demônios pelo poder de Belzebu, o maior dos demônios. Imagina. Chamaram Jesus de endemoniado. Ele que expulsou o demônio. Como se demônio pudesse expulsar demônio. E os outros ainda tentando pediam dele mais um sinal vindo do céu. Mas Jesus
sabendo o que passava na mente daquelas figuras, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa desse reino dividido sobre casa vai cair. Então, dentro desse cenário, e aí ele fala para os discípulos, ele censura os fariseus e escribas no versículo 37 do capítulo 11, fala para os discípulos especificamente sobre a hipocrisia, a quem eles deveriam temer, né? Dentro desse cenário, fala sobre a parábola do rico tolo, ele fala também sobre as preocupações desse mundo, né? No versículo 31 do capítulo 12, diz assim: busque antes de tudo o seu reino e essas coisas vão ser acrescentadas. Dentro deste cenário, do Jesus encarnado em carne e osso, como cantamos aqui, mesmo ali fazendo sinais visíveis, eles não acreditaram. Se eles não acreditaram no Jesus que estava ali, eu fico pensando, louvado seja o Senhor, nós aqui que enxergamos aquilo que não vemos. Amém? Porque o Espírito Santo habita em nós. Eu estou dizendo aqui, o Espírito Santo está em nós. Senhor, se manifesta em nós aqui. Fala, Senhor. Fica livre para fluir. Cantamos aqui, né? Que luta para fluir, né? Às vezes a gente fica pensando, mas será que ele está mesmo? Não sei vocês, mas muitas vezes. Mas por que ele não? Porque a minha mente fica, né? Se eles não acreditavam, e depois eles tiveram que ver com os próprios olhos, a ponto de Tomé ter que tocar na mão de Jesus depois que ele ressuscitou, nós não somos muito diferentes nesses dias de hoje. Porque naquele tempo Jesus encarnou-se e diz assim: eu vou morrer, vou ressuscitar, e a morte não vai ter domínio sobre vocês, mas vou ser exaltado para junto do Pai. E vocês vão ver isso. E aconteceu, eles viram, os discípulos viram Jesus subindo. E quando estava subindo, disse: ó, fique frio aí, fiquem tranquilos que eu vou voltar. Eu vou voltar. Mas antes que eu volte, aguardem, porque vai descer sobre vocês o Espírito Santo e vai revestir vocês de poder e autoridade para fazer coisas maiores ainda do que eu fiz. E realmente maior mesmo. Então, ele disse isso. E ele disse que vai voltar. E quando nós falamos que Jesus vai voltar, nós até cantamos, né? Será que nós cremos mesmo? Se Jesus voltasse hoje, como é que ele ia nos encontrar? Se Jesus chegasse agora, como é que ia encontrar a nossa casa, a nossa família? O que nós estaríamos fazendo? Nós realmente acreditamos que ele está chegando, que ele está voltando? Eu anotei alguns sinais aqui que eu li essa semana, por cristocidentemente falando, eu li essa semana. Eu li essa semana que um dos sinais, né, que está lá em Mateus capítulo 24, que é nos tempos de Noé, e a gente vai ver os sinais como terremotos, como pestes, como várias coisas, sinais da natureza. Essa semana eu li que esse verão bateu o recorde na Antártida, lá na Sibéria, 38 graus. E diminuiu metros mesmo, as camadas polares. Isso significa que o oceano, aquelas camadas que derreteram, o oceano está subindo. E não só está subindo, porque quando esquenta o que está gelado, obviamente a tendência é gelar o que está quente, porque vai levantar correntes de ar gelado. E aí ciclones, tufões. Não sei se vocês observaram, diz que teve nas Filipinas, teve o maior tufão da história. Arrasou as Filipinas, com enchentes. O vulcão nas Ilhas Canárias, vocês não viram isso? Faz um mês já, acho 2 meses, 1 mês e meio. Não para de... Era um vulcão, agora são 6 bocas. Parece um furúnculo. Sabe com aqueles furúnculos? Alguém tem furúnculo aqui uma vez? Eu já tive, na perna. Começava com uma bolinha. Aí tu começava a espremer. Tchá, tchá, tchá. Daqui a pouco a podridão vinha. Era 2 buraquinhos, 3 buraquinhos, 4 buraquinhos. Eu tive um que tinha 5 buraquinhos. Aí eu pensei, era tanto buraco, irmãos, que daqui a pouco virou um buraco só, ficou uma coisa desse tamanho. Sabe quando aconteceu isso? Sabe quando eu fui curado desse furúnculo? Agora não sei porque eu estou dizendo isso. Foi quando eu namorava a Mara, comecei a namorar, mas estava num retiro. O amor faz a gente ir em encontros até com furúnculo, irmão, com um buraco na perna. E lá estava com curativo, te lembra? E ali eu fui curado. Quando eu pedi ela em namoro,
veio para fora tudo que estava podre dentro de mim. E aí meu coração ficou limpo para amá-la. Que loucura, né, irmãos? Mas tá bom, fecha aspas, porque é uma bobagem sem tamanho. Mas, voltando para os sinais de... O que tem a ver o vulcão com o furunco? Mas tudo bem, não sei. São devaneios, são viagens mentais que a gente passa aqui. Mas nós estamos como nos dias de Noé. Também, Jesus diz assim, vai ser como nos dias de Noé, que casavam, se dava o casamento. Era uma podridão naquela época. E hoje nós estamos vivendo isso. Imagina Noé construindo uma arca num tempo que nunca tinha chovido. Construiu um barco onde nem rio tinha. Nunca tinha chovido. E aí o homem, durante 100 anos, imagina que não chamaram aquele louco. Até louco, fazer um barco. Mas chegou o dia que veio água de baixo, água de cima, água dos lados, inundou. Toda a humanidade morreu, com exceção de uma família. A família de Noé. E os bichinhos que ele botou lá, os casaizinhos, para preservar a natureza, para preservar as espécies. E hoje vai ser assim quando Jesus voltar, irmãos. Quem vai ser salvo? Quem vai ir junto com Jesus? Não vai aqueles que estão apenas num culto, aqueles que se diz que são discípulos, ou aqueles que estão convertidos, aqueles que tomaram uma decisão. E é isso que se trata a parábola do servo vigilante. É disso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Porque Ele está voltando, os sinais estão aí. Vamos abrir lá então nossa Bíblia, no capítulo 12, versículo 35, ou pode olhar mesmo na tela. Ele começa dizendo assim, alertando, naquele tempo, os seus discípulos e os fariseus que estavam escutando, e graças a Deus pela palavra. Irmãos, eles não tinham a Bíblia naquela época, eles não tinham essa palavra para ler, reler, ler de novo, estudar ela, pensar naquilo que foi feito. Era assim, era um bate-papo, só tinha a Torá, né? Que seria o Velho Testamento, não tinha os livros dos profetas, o Pentateuco, né? A Torá. E não tinha, Jesus falava, tinha que gravar aquilo que estava escrito lá, aquilo que ele tinha falado, porque não era escrito. E ele foi falando para os discípulos e para os fariseus, dizendo assim, estejam preparados, se preparem. De que forma? Com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Eu até me esqueci de mostrar, eu mostrei hoje de manhã. Eu fui pesquisar o que é esse corpo cingido daquela época. É mais ou menos assim, é quando tu te veste para trabalhar, para estudar, para ter algum compromisso, alguma coisa para fazer, tu está vestido e se mantém vestido como tal. Seria mais ou menos como um guarda no quartel, né? Que está lá de serviço, tem que manter fardadinho, preparado, para que qualquer hora, vigiando, a qualquer momento. Mas aqui ele vai um pouco mais além do que o guarda. Eu copiei uma foto aqui, que diz assim, mostra assim, não sei se vocês vão ver. Vou botar aqui, vamos ver se vira. Vocês conseguem enxergar aí? Essa aqui era a vestimenta dos judeus na época. Era uma roupinha mais leve. Mas por que era leve? Por que ele era leve assim? Cingir é botar a cinta em cima dessa que eles chamavam de túnica. Porque essa roupa aqui era para estar pronto para qualquer acontecimento. Tu pegava, se tinha que correr, corria, se tinha que trabalhar, trabalhava, se tinha que servir, servia. Era a roupa de todo o tempo. Se tinha que lutar, lutava. Se tinha que ceifar, ceifava. Conforme o Senhor mandava, tu estava pronto para trabalhar e servir. Amém? Uma túnica maior, uma túnica menor, conforme a mobilidade. Ele tinha que estar pronto. O que o Senhor está nos dizendo com isso? Nós temos que estar com as nossas vestiduras prontas, perfeitas. Para quê? Para que quando Jesus volte, não sejamos encontrados desprevenidos, porque Ele quer nós com essas vestiduras brancas dele, que nós compartilhamos no retiro lá, não sei se você se lembra, né? As vestiduras brancas
que é esses atos de justiça do Senhor, a santidade que o Senhor nos chama para estar com Ele, nosso espírito, alma e corpo sendo encontrado irrepreensível nesse processo constante. E aqui ele traz o exemplo de Êxodo, eu achei esse exemplo quando foi instituído a Páscoa, lá em Êxodo, para o povo judeu. Aqui não é uma parábola, mas aqui é uma realidade. Capítulo 12, versículo 11 de Êxodo diz assim: sobre a instituição da Páscoa, como Moisés, o Senhor dizendo para Moisés e Arão, na terra do Egito, como é que deveria ser. E ele diz assim, não deixe nada, no versículo 10, não deixe nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queime. É assim que vocês devem comê-lo. Como é que vocês devem comê-lo? Comer esse cordeiro da Páscoa, para lembrar a libertação do povo judeu, da terra da escravidão do Egito, já prontos para viajar. Como é que era pronto para viajar? Alguém viaja pelado, irmãos? Não. Alguém viaja de pijama? Tem louco para tudo, mas eu até não duvido que apareça um de pijama para viajar. Mas ninguém viaja se não estiver devidamente vestido, né? Arrumado. Então, estejam devidamente vestidos, prontos para viajar, com a sandália nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Então, quando o Senhor chegar, e aqui a gente sabe que passou o espírito de morte, matando todos os primogênitos, né? Lá no Egito, eles tinham que estar prontinhos, vigilantes, vigiando. E essa foi a libertação do povo. A nossa libertação desse mundo desgraçado que vivemos. E a gente diz, não, mas por que é desgraçado? É tão bom viver. Não, é bom viver, mas o mundo jaz no maligno. Alguém gosta de viver em cemitério, irmãos? Se jaz no maligno, quer dizer, jaz quer dizer túmulo, né? Com maligno, como é que nós podemos viver sossegado num lugar desse? Nós podemos até viver, porque o Espírito Santo está em nós, mas nós estamos vivos, estamos aguardando a vinda do nosso amado, que vai nos levar eternamente para não viver mais essa dependência, né? Não vai ter mais lágrimas nem choro, vai ter louvor de manhã, tarde e noite, vai ter o Senhor, vai ter comunhão, não vai ter pecado, não vai ter enfermidade, não vai ter nada dessas coisas que a gente passa o tempo todo sofrendo. Amém? E aí, esse cingindo também, eu peguei o entendimento no Novo Testamento, 1 Pedro 1,13. Hoje eu não compartilhei esse texto com os irmãos lá em Veracruz, mas me lembrei depois e anotei. 1 Pedro 1,13. Pedro sabia o que era cingir-se, vestir-se, colocar a cinta. Também está em Efésios, lá sobre isso, né? Também achei em Jó. Olha o que fala aqui, 1 Pedro 1,13. O que é cingir-se? O entendimento. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. E esperem inteiramente na graça. Essa tradução sejam sóbrios, quer dizer, preparando o seu entendimento, quer dizer, cingindo o seu entendimento. O cingir é se preparar. Sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo está se revelando para nós hoje, mais uma vez, dizendo, eu estou voltando. Se prepare, se prepare. Amém? Porque enquanto ele não vem, aqui, essa parábola está dizendo isso. Enquanto eu não venho, sejam meus servos, façam como um servo faz, se vistam, hajam, trabalhem. Não esmoreçam, não caiam na sua, no ostracismo, na preguiça. Não, trabalhem, se preparem. E a segunda característica de estar preparado, além do corpo cingido, é as lamparinas acesas. Vocês já viram fotos, não sei se aparece aí, mas aquela lamparina é tipo um lampião naquela época. Botava óleo, a quinta prensa da oliva, né? Gerava um óleo que era colocado nessas lâmpadas, nessas lamparinas, e eles ligavam, molhavam tipo um algodão, uma corda, e botavam o fogo ali e mantinha acesa. O que quer dizer isso? Essa lamparina, para que serve uma lamparina se não para iluminar as trevas? O que o Senhor está dizendo? Estejam preparados com a roupa devidamente vestidos, né?
preparados com a lamparina acesa, sejam luz desse mundo. Porque o óleo significa o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Não adianta tu querer iluminar a treva se não tiver o Espírito, porque se não tiver óleo, tu não ilumina nada. Nada. É só cheio do óleo. Quanto mais óleo, mais luz. Amém? O problema daquelas mulheres, das 10 amigas da noiva lá, as virgens, né? A parábola das virgens, 5 eram espertas, 5 eram bobada. Acharam que não, demora para vir, não é tempo ainda, vamos curtir a vida. Chegou o noivo, aí queriam bater na porta, pedindo para entrar. Não tem. Porque eu avisei, segura. E aí essa parábola, essa comparação para nós é isso. Se vistam, encham-se, sejam luz no meio das trevas. Às vezes é mais fácil, né, pelo que a gente tem visto, as trevas apagarem a luz do que a luz destruir com as trevas. Amém? Porque eu quero dizer para vocês que treva nunca destrói luz. É a luz que se apaga. Amém? Liga uma luz, não tem treva que aguente. A luz sempre está sobre a escuridão. Amém, irmãos? Às vezes quando eu entro no quarto, a Mara está dormindo, está tudo apagado, e a Mara gosta de dormir tudo muito escuro, né? Eu não preciso ligar a lanterna, eu só dou um sinalzinho no celular aqui e vou. Pouquinha luz, mas já ilumina. Mas o Senhor não quer pouquinho, irmãos. O Senhor quer muita luz. É para acordar mesmo. Hora de descanso, descanso. Mas a luz que Ele está falando aqui é para que a gente acordar no meio das trevas. A gente tem que descansar, mas a luz é aqui, é esse mundo todo que a gente está envolvido aí. Porque quando Ele vai voltar e bater na porta, como nós cantamos aqui, logo vai se abrir. E aqui Ele começa a falar no versículo 36. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar Ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Como é que funcionava naquela época, irmãos? O Senhor ia para o casamento e ele tinha seus escravos, seus servos. Às vezes a gente não gosta de usar a palavra escravo, dúlios, né? Porque é muito escravo, muito sério. Então vamos usar servo mesmo. Mas servo e escravo é a mesma palavra, a mesma natureza aqui no grego. Então os servos ficavam arrumando a casa para aguardar a vinda do seu senhor, que tinha ido festejar no casamento. Então quando ele voltasse, ele faz esse comparativo. Façam como os homens. E aqui outra coisa que me chamou muita atenção. Aqui ele façam como os homens. Não é o homem. Os homens que aguardam o seu Senhor. Não é um homem só. Ele não está falando para nós individualmente. Ele está falando que a nossa preocupação não é conosco apenas. Logo depois ele diz assim: bem-aventurado aqueles servos. Ele fala no plural. Ele fala que nós precisamos nos preocupar como igreja, como família. Não é um servo só que trabalha. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar Ele das festas de casamento, para que quando Ele venha e bata na porta, estejam atentos, com a roupa preparada, com a lâmpada acesa. Vai ter luz naquele lugar e vão escutar Ele batendo, vão prestando atenção, estão aguardando a vinda dEle. E Ele vai bater, a gente vai escutar, vai abrir a porta. E aí o que Ele promete? Bem-aventurado. Olha o que o Senhor promete. E isso aqui só Jesus, irmãos. Porque geralmente o Senhor não comia com seus servos, com seus escravos. Mas ele diz assim: felizes aqueles servos, felizes os homens, felizes os servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes, bem vestidos, assim, vestidos, preparados, aguardando com as lamparinas acesas, não depressivos, não destruídos, não apagados, não descansados, mas alertas, vigilantes. Porque, em verdade, digo que o Senhor há de cingir-se, de se vestir-se, e vai dar lugar à mesa para esses servos. E se aproximando vai servi-los. Olha que bênção. Jesus está dizendo para nós assim: se vocês se ligarem,
Eu amo vocês de tal forma que quando eu chegar, quando eu vier e encontrar vocês vigilantes, eu vou preparar uma mesa do banquete para vocês. Nós cantamos isso, está escrito isso no Apocalipse. As bodas estão preparadas. Sabe quem vai servir vocês? Esqueçam, eu vou servir vocês. Porque vocês prestaram atenção, vocês foram servos que acreditaram, creram em mim, na minha palavra. E permaneceram perseverando, vigilantes na minha palavra. Eu vou servir vocês. E sabe o que significa para o Senhor toda vez que fala mesa? Ele diz que é lugar de intimidade, lugar de que só pessoas que se amam fazem juntos, que querem estar juntos. Amém, irmãos? A menos que aconteça uma exceção, mas dificilmente tu vai comer com alguém que tu não queira comer, a menos que seja obrigado. Não é verdade? Geralmente tu senta para comer, que é um lugar de intimidade, assim, de tu se expor ali, né? Tá comendo, tá conversando, tá lugar de prazer, lugar de satisfação, lugar de grande alegria. Jesus vai fazer isso com a gente. Porém, aí ele diz assim, né? Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada. Na outra tradução está na segunda vigília, que seria das 6 à meia-noite, ou na terceira vigília, das meia-noite às 6. Quer dizer, preste atenção. Ou é de noite ou é de madrugada. Aqui parece que já está dizendo que ele vai vir por aí. Né? Bem-aventurados serão eles se o encontrarem vigilantes. Porém, sempre tem um porém. Considerem isto. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Não é verdade, irmãos? Então estejam também vocês preparados. Preparados. Porque ele tem essa preocupação plural. Não é o servo. Ele chama os servos. O que eu entendo por isso? O que eu entendo por isso? Não basta eu estar vigilante se eu não chamar vocês para estarem comigo vigilantes. Não adianta vocês estar vigilantes se não me chamarem para estar junto vigilantes. Não adianta nós acharmos que nós temos um reino próprio, individual, sozinho, que eu me satisfaço. É evidente que eu tenho que ter minha vida de comunhão sozinho. Mas ele fala que os servos, os homens, e aqui entenda-se servos e servas, homens e mulheres, os filhos amados, aqueles que creram, precisam permanecer sempre vigilantes. E ele aqui começa os alertas, irmãos. Porque não é só de promessa que nós vivemos. Porque ele fala assim, ficai apercebidos. Numa tradução aqui aparece, estejam também vocês preparados, no versículo 40. Atentai, ficai apercebidos, na outra tradução. Mas aí, como todo lugar, aparece sempre uma pergunta de um discípulo. E no 41, Pedro pergunta para ele. Olha que interessante a pergunta de Pedro. Precisa ser mais claro do que uma parábola dessas? Acho que nem a parábola já é uma realidade, né? Servo vigilante. Vocês são meus servos. Preste atenção. Eu vou voltar para buscar vocês. Então Pedro perguntou, Senhor, esta comparação, essa metáfora, essa parábola é para nós ou é para todos? Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham? É para nós ou é para todos? Pode responder, irmão, sem medo de ser feliz. Glória a Deus pela tua vida. É para todos mesmo. Claro que é para todos. É para os servos e não servos, porque aqui ele começa agora a fazer uma exortação no versículo 41. Resposta de Jesus. (42) Quem é, olha a resposta de Jesus, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Pergunta para o teu irmão assim, tu sabe quem é o mordomo fiel e prudente? Aí espera que ele vai te responder. Tem que ter uma resposta, né? Tu sabe ou não sabe? Você sabe o que é mordomo? Mordomo é o líder, o servo que ensinava os outros servos a servir. Amém? Esse é mordomo. Então, todos os servos tinham um servo mais velho, teoricamente, que já tinha servido bastante pelas suas experiências, ensinava os servos mais novos a servir como ele tinha servido toda a sua vida. Então ele diz assim, quem é o mordomo fiel e prudente?
né? Aquele servo que ensinou os outros servos a servir. A quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhe dar sustento no devido tempo? Feliz, bem-aventurado, aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo o quê? Dando sustento no devido tempo. Ajudando os servos a terem uma vida de servo. Fazendo o papel deles. Porque se fizer o papel deles, eles vão comer, eles vão dormir, eles vão ter uma vida obediente ao seu Senhor. O mordomo é isso. Ele faz isso com seus servos. Agora, em verdade digo que, qual é a consequência que ele vai fazer? Ele vai dar todos os seus bens. Ele vai confiar todos. Qual é o bem de Jesus? Qual é os bens que Jesus vai dar para nós, irmãos? Ele é dono de quê? De quê? Tudo. Ele está dizendo assim, eu vou dar tudo para vocês. O que é meu é teu. Tudo é teu. Eu vou te dar se eu te achar prudente e fiel. Ele não está dizendo assim que tu precisa ir no culto, tu precisa ser... É bom ir também, tá, irmão? Se você é aqui, daqui a pouco não vem mais ninguém mesmo, né? Já vem pouca gente, daqui a pouco já não vem mais ninguém. Mas não é isso. Não é uma vida religiosa, é uma vida de intimidade. Porque a gente tem uma vida de intimidade, com certeza vai ter muito mais gente aqui, porque a gente precisa estar juntos. Os servos precisam ser edificados como servos uns dos outros. E ele vai nos confiar todos os seus bens. Então ele está dizendo assim, é mais ou menos como a parábola das 10 minas. Quem estava aqui? Não eram muitos, mas estavam das 10 minas, se lembram? O pouco de Deus é o muito para nós. Um pouquinho, uma mina só. Só que uma mina eram quantos dias de salário? Quantos? Não, 100. 100 dias. Equivaleria a um denário. Não, uma dracma. E a dracma significa 100 dias de salário. Aliás, equivaleria a 100 dracmas. E uma dracma é um dia de trabalho. Então são 100 dias de trabalho. Uma mina. Tu imagina tu ganhar isso aqui do Senhor. Então quando nós tomamos uma decisão no Senhor, Ele já nos dá isso. E aí a pergunta que nós fizemos aquele dia, o que nós temos feito com o que o Senhor tem nos dado? A pergunta que o Senhor faz isso para nós hoje. O que tu tem feito com as vidas que eu tenho te dado para cuidar? Ou com tudo isso que eu tenho te dado? Tu é servo, tu é mordomo, porque esse mordomo vai ser bem-aventurado. Vai ganhar todas as coisas. Nada mais é do que a vida eterna, né? Todas as coisas. Mas, no 45, ele nos alerta. Está aí? Mas, o que acontecerá com aquele servo que disser consigo mesmo? Meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se. Eu estava vendo um comentário lá do meu livrinho de comentário, estava lendo isso lá na praia, essa semana na praia, profético. Lá com a Mara essa semana, estava lendo o comentário e diz assim, isso aqui significa o seguinte, quando a gente relaxa, é mais fácil a gente, quando está relaxado, e deixar de fazer aquilo que nos foi mandado fazer, a gente se aborrece mais fácil, a gente briga mais fácil, a gente quer descansar, come mais. E naquela época era muito simples, as pessoas, elas descansavam comendo e bebendo. E quando se bebe, quando se come, é muito mais fácil se embriagar, ou se encher, brigar, discutir, descansar, te acalmar. Não é que seja errado tu fazer isso, mas o Senhor diz assim, aqui ele diz que é errado mesmo, né? Tu diz assim, demora para vir, tu começa a fazer muitas coisas, achando que é lícito. Nem tudo que é lícito convém nós fazermos. Por quê? Porque o Senhor está nos alertando, eu estou chegando. Porque virá o Senhor daquele servo, versículo 46, em dia que não espera e hora que não se sabe, irá aplicar-se um castigo severo, condenando com os infiéis. Então, irmãos, o que o Senhor está dizendo aqui, se nós relaxarmos, se nós brincarmos de pecado, se nós brincarmos de mundo, de treva,
brincarmos achando que tem direito, que eu posso pecar, que o Senhor vai me perdoar. O Senhor nos promete um castigo severo, condenando-nos como com aqueles que não creem no Senhor. É simples assim. Amém? Não adianta a gente ser bom. Não adianta a gente apenas ser um servo que espera. Nós não só devemos esperar, mas nós precisamos ser fiéis e prudentes, fazendo aquilo que Ele tem nos mandado fazer. Porque vai vir juízo. Amém? E aí no 47 ele aumenta ainda. Ele diz assim, aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor, aquele que sabe o que tem que fazer, aquele que aprendeu o que tem que fazer e não faz, não fez segundo a sua vontade, ele será punido com muitos açoites. Não só com os infiéis, mas com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, ele vai levar açoites, mas menos do que aqueles que sabem e não obedecem. Amém? Por isso, irmãos, eu quero compartilhar com vocês não um peso, mas um alerta que eu tenho me apegado, tenho me apertado. Porque a decisão que eu tenho que tomar todos os dias, eu digo eu, André mesmo, como é que eu fico nisso? Mas eu não tenho direito de dizer isso, pegando essa parábola, porque ele não está falando para um servo, ele está falando para os servos, para todos, os discípulos e para todos que estavam ali. Ele diz assim, como é que vocês vão ficar nisso? Vocês vão ficar no fiel e prudente? Ou vocês vão ficar naqueles que, ele está demorando para vir, pode chegar a qualquer momento, mas com certeza não vai chegar agora. Aonde nós escolhemos estar? Sem açoites, comendo na mesa com o Senhor? Ou muitos açoites, junto com os infiéis, que nós achávamos, mas aqueles são muito podres, aqueles são desgraçados. Estamos estar junto com eles. Aonde eu quero me colocar aqui? Porque é esse alerta que o Senhor nos faz essa noite. Nós estamos entrando em dias de festas de família. Amém, irmãos? Muita alegria. Mas o Senhor nos alerta, estejam vigilantes, todos. Os dias de pecarmos, seja em público, seja no secreto, de estarmos em tempos de vivermos escondidos e na escuridão, o Senhor te ajeita, te arruma e liga a lamparina, porque eu estou chegando. Amém? Amém mesmo? O que nós decidimos? Porque a exemplo de Jesus, Jesus falou isso aqui para os discípulos e eles não acreditaram. Qual é o papel da gente? A gente crê que isso aqui vai acontecer? Ou a gente está esperando um sinal do céu? Vamos dar mais uma vivida, né? Dar mais uma andada na vida aí, curtindo algumas coisas, sendo feliz, nos dando o direito de pecar, vivendo de emoções, ou nós queremos, eu quero comer com o meu Senhor. Que decisão nós tomamos? Amém? Porque eu posso mentir para vocês aqui, posso até ocultar coisas da minha vida para vocês. Mas quando o Senhor chegar, dele eu não posso esconder nada. Ele me conhece, bem claro. Bem claro. Mais do que a minha amada esposa. Ele sabe o que eu faço no secreto, no oculto. E aí que eu vou me apegar com o meu Senhor. O que Ele está dizendo para mim? E eu quero compartilhar com vocês. O que nós vamos dizer para o nosso Senhor? Fiéis e prudentes? Ou nécios? Ou imprudentes? Por isso oramos. E eu quero cantar um cântico com vocês. É da sono mesmo. Isso aí. Quero orar com vocês. Senhor, por favor, ajuda-nos nessa noite a entendermos Tua palavra. Mas não só entender, porque eu até creio que nós entendemos, mas nós crermos na Tua palavra que é verdadeira
e praticarmos. Ah, Senhor, como nós precisamos obedecer. Como nós precisamos converter o nosso coração a Ti, Senhor. Como lá no começo. Tu me lembrou tanto ontem, na celebração das bodas do Telmo e da Heloísa, Senhor. Como Tu fez no início, Tu queres voltar a fazer ainda mais. Tu nos deste um pequeno sinal no retiro, no final de semana, no culto da semana passada. Mas Tu quer uma atitude da gente, Senhor. Quem bota o óleo na lâmpada, na lamparina, somos nós. Quem acende o fogo é nós. Quem se veste somos nós. Quem se prepara para a Tua vinda somos nós. E Tu dá a Tua palavra de forma tão clara, declarando para cada um aqui, para que nós possamos nos arrepender e sermos realmente servos fiéis e prudentes diante de Ti. Ah, Senhor, eu quero declarar e profetizar que todos nós aqui vamos estar nessa mesa da ceia. Leva-nos a um profundo arrependimento. Livra-nos de toda incredulidade, Senhor. Como aconteceu com os discípulos naquela época, com os fariseus, tantos tiveram a oportunidade de Te ver em carne e osso e não creram em Ti. Hoje nós cremos pelo Teu Espírito que Tu estás em nós. Por isso ajuda-nos, Senhor, na nossa limitação, na nossa debilidade, na nossa incredulidade. Por favor, Senhor. Em tempos tão difíceis, em tempos egoístas, num tempo em que o amor tem se esfriado de forma tão clara, como Tu profetizastes, declarando que nos últimos dias seria assim. Por isso ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a estar alertando a toda a família, aos nossos irmãos amados, para que nenhum de nós seja pego desprevenido, imprudente no Teu chamado, na Tua chegada. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Queria cantar um cântico para vocês, que eu amo muito. A minha filha também ama, porque ela pediu para cantar no casamento dela. Mas fala isso, que a chama nunca se apaga. Amém? Vamos orar esse cântico? Primeira vez que eu canto, ministro ele. Então qualquer erro me perdoe. Porque Tu estás presente, o instante fica eterno. Tudo que é passageiro perde todo o seu valor. Pela fé eu estou certo de que Tu estás bem perto e que o que me importa és Tu, Jesus. Porque Tu estás presente, a incerteza se dissipa, o medo se desfaz dentro do meu coração. Pois contigo eu sou inteiro, para mim Tu és o primeiro. Tu completas tudo em mim, Jesus. Porque Tu estás presente, a chama nunca se apaga. Tua presença me envolve, és a minha fonte eterna de alegria, fonte eterna de amor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, Jesus. Vamos declarar mais uma vez? Aleluia!
porque tu estás presente, o instante fica eterno, tudo que é Jesus, porque tu estás presente, a chama nunca se apaga, tua presença me envolve, és a minha fonte eterna de alegria, fonte eterna de amor. Fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, Jesus. Porque tu estás presente, a chama nunca se apaga, tua presença me envolve, és a minha fonte eterna de alegria, fonte eterna de amor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, Jesus. Fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, Jesus. Amém, irmãos? Ela nunca se apaga. Amém? Tenhamos todos uma semana cheia da graça do Senhor, cheia desse óleo, amém? Renovados nele, para a glória dele. E ele está chegando. Sejamos vigilantes, fiéis e prudentes. Amém? Aleluia.